Por que utilizar um tijolo mais largo na sua obra? Qual que são as vantagens, desvantagens de você utilizar uma alvenaria mais larga? Tive a ideia desse vídeo ontem, eu estava conversando com a minha mulher, a Dani, que a gente estava deitado, tava indo dormir, e ela falou para mim assim, poxa, Charles, nossa casa é bem quente, né? Ela tá aqui na cidade, ou no estado que eu moro em Santa Catarina, a gente está passando por uma frente fria, e então tá bem frio esses dias aqui, mas aqui dentro da nossa casa é super quente, assim, ela tem uma resistência térmica muito boa, né? E aí eu pensei, vou falar pro pessoal aí o porquê isso acontece, né? E porque como que eu planejei minha casa, minha obra aqui, que para que isso acontecesse, né? Então, assim, vamos falar das vantagens primeiro de ter uma alvenaria mais larga. Eu acho que a gente pode começar por isso. As vantagens de ter um tijolo mais largo, né? De você utilizar um tijolo mais largo na sua obra. Vamos lá. Deixa eu. Um dos pontos, né? Já é esse que eu falei, né? A questão térmica, né? Vamos colocar assim. Então tem esse térmica. Opa, faltou um acento aqui. Térmica. Térmica. Então tem a vantagem térmica. Um tijolo de 9 para um de 11,5 para um de 14, né? Aqui só para falar, aqui em casa eu utilizei o tijolo de 14, né? E assim, eu vejo muito cliente querendo utilizar tijolos mais finos, sempre mais finos, né? Então, o de 11,5 é muito utilizado aqui na minha região. O de 9 também, eu já vi cliente utilizar o de 9, que é bem fininho, né? E assim, eu não estou nem falando aqui de obra com tijolo estrutural, tá? Eu estou aqui falando de uma forma geral. Eu não vou falar muito de resistência do tijolo, até depois eu quero falar de uma vantagem estrutural que existe, mesmo que o teu tijolo não é estrutural, né? Depois eu vou chegar nesse ponto. Então tem essa questão térmica aqui muito evidente para mim, assim, isso aqui eu não preciso nem de estudo, tá? Porque eu sei que aqui em casa, quando eu morava na casa da minha mãe, ela tem um tijolo de 11,5, uma casa um pouco mais antiga, lá um tijolo de 11,5, mais ou menos, e, poxa, lá passava frio à noite, assim, tinha que colocar duas, três cobertas, né, um dia que nem essa noite, que deu aqui 8 graus, 9 graus, lá teria que colocar duas, três cobertas, sabe? E aqui em casa não, aqui em casa eu utilizo uma coberta fina, e às vezes a gente tem que puxar uma coberta a mais só para, né, quando passa a noite ali na madrugada. Mas assim, nunca precisei utilizar mais do que isso aqui em casa, sabe? Mas por que isso? Porque aqui eu utilizei tudo uma alvenaria mais larga, sabe? Então, esse efeito térmico ele é muito evidente assim num tijolo mais largo. E tem uma questão também. Ah, importante, eu já ia esquecendo. Na questão térmica, além do frio, né? Então a gente assim, ele é bom para o inverno, né? Ele é bom para o inverno e também ele é bom para o verão, tá? No verão é ao contrário. A... no verão é muito mais fácil do ar-condicionado dar conta, sabe? Então, assim, a gente vai chegar depois numa desvantagem, que eu até vou já adiantar, porque aqui não tem roteiro esse vídeo, ele é um vídeo que eu tô aqui batendo um papo com vocês, então ele teria uma desvantagem que um tijolo mais largo ele é mais caro geralmente, né? Geralmente não, ele vai ser mais caro, né? Porque vai mais material e tal. Mas no longo prazo ele acaba se pagando, né? Porque tu vais gastar muito com muito menos ar condicionado aqui no verão, né? Ele consegue ter uma eficiência muito boa para o verão também, né? Porque como a parede é mais larga, né? A espessura ali é mais larga, a, o frio ou o calor ele demora mais para passar, né? Então tu vai ter essa grande vantagem aqui, tá? Então, beleza.
Alisson, ok, entendi. Ele é muito melhor, um tijolo mais largo é muito melhor pro inverno e pro verão, mas é só isso? Tem mais alguma vantagem? E tem, eu vou colocar aqui. Ah, inclusive depois, fica aqui nesse vídeo se você se interessa por esse assunto, porque depois eu vou te falar o como você pode fazer na sua obra, se você pretende construir, como você pode utilizar diferentes tipos de estratégias para otimizar custo também e utilizar da melhor forma possível essa alvenaria. Então fique aqui que eu vou te mostrar isso também. Então, beleza. Então aqui a gente tem essa questão térmica que está visto, né? Vamos só organizar um pouco isso aqui. Pronto. Vamos botar para baixo aqui. Vou deixar sem, acho que vai ficar melhor sem. E aí a gente vai para uma segunda questão, que é a questão acústica, porque isso é uma vantagem também muito grande, assim, igual à questão térmica, que por ele ter uma espessura maior, o calor ou o frio, ele demora mais para passar, né? Na acústica também, o som, ele não é tão fácil propagar o som pela parede. Então, se você utilizar, por exemplo, a, os tijolos de 14 centímetros, né? Mais uma janela de PVC bem isolada, meu, tu não escuta nada da parte externa, assim, ela é muito eficiente. Ele fica muito eficiente. Ah, inclusive eu lembrei de um ponto. Hoje de manhã eu estava até pesquisando a questão térmica aqui ainda, só recapitulando. Na questão térmica, eu tinha pesquisado hoje de manhã se eu achava algum artigo sobre qual é a eficiência, né? E é bem difícil de achar, não consegui encontrar nada assim específico, mas em um dos estudos eles fizeram por infravermelho, se eu não me engano, acho que foi isso. A disfunção, eu acho que é esse o termo que eles falavam, que é a capacidade, né, do calor ou do frio passar, é na casa de, para o de 9 centímetros, então vamos considerar aqui 9 centímetros. Digamos que aqui vamos utilizar zero, né? Só para ter um referencial. Aí de 11,5 centímetros, ele ganha 32% de eficiência. E o de 14 centímetros, ele ganha algo em torno de 60 e poucos, acho que era 60%. Eu não consegui ir a fundo nisso, até porque não é o objetivo aqui do vídeo, fazer um paper, né? Só mesmo informar essas coisas e como você pode aplicar na sua obra, né? Essas ideias. Então, eu encontrei esses valores e eu realmente acredito que é algo nessa faixa mesmo, tá? Eu acredito que sim. Pelo que eu li ali, eu acredito que vai ser nessa faixa. Então, assim, é um ganho muito grande de. Que isso não. Até lá no estudo falava, não tem a ver com eficiência, não vai economizar 30% de ar-condicionado, por exemplo, entende? É mais uma questão. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, senão a gente vai cavar fundo aqui, né? Mas seria. Vamos pensar em eficiência do tijolo em transportar o calor por ele, sabe? Então, para mim é bem gritante isso aqui. Para acústica eu não encontrei nenhum resultado, mas também é uma coisa assim, da minha casa para a casa da minha sogra, que é aqui próxima, que é a mesma, vamos dizer assim, ela tem a mesma estrutura basicamente, só muda que na casa da minha sogra o tijolo é de 11,5 e aqui em casa é de 14, né? E o som é muito propagado muito mais fácil, então um carro que passa aqui em casa a gente quase não escuta, lá parece estar passando quase dentro de casa. E o frio também aqui em casa dá para no inverno passar só de blusa assim tranquilamente, né? Eu tô aqui com hoje está bem frio e depois eu vou para a rua, vou para a obra e eu vou ter que já deixei meu casaco ali pronto, né? Aqui eu estou usando um casaco fino e tá tranquilo, né? Então, tem esses dois pontos aqui são os mais gritantes. E aí, eu coloquei mais um ponto aqui, que eu vou discutir aqui com vocês, que tem uma questão estrutural,
Mas eu não vou nem falar em questão de resistência do tijolo, tá? Aqui tem uma outra questão que eu acho importante destacar na parte estrutural. Eu coloquei estrutural, mas por ele ser mais espesso, ele tem uma capacidade maior de absorver a flambagem, né? Flambagem, assim, não vamos entrar em termos técnicos, mas basicamente eu gosto de pensar na flambagem como uma régua, né? Se você coloca uma régua em pé, se você coloca uma carga, ela vai fazer esse movimento, né? Deixa eu ver se está aparecendo na câmera, tá? Então ela vai fazer esse movimento, né? Então, assim, mesmo que sua obra não seja de alvenaria estrutural, porém, se ela foi construída, ou se vai ser construída, né, com os pilares junto da alvenaria e concretado junto, ela ainda vai participar da estrutura. Ela não está ali para bonito, entende? E 90% das obras aqui no Brasil são feitas assim. É feito o pilar, é feita a alvenaria, é concretado tudo junto. Então, a gente chama isso de alvenaria amarrada, né? Por mais que você não fez uma obra de tijolo estrutural, ela se comporta como uma obra de tijolo estrutural, tá certo? Então, mesmo que você não queira, o tijolo vai, vai ser estrutural também. Então, assim, se você utiliza um tijolo muito fininho, a tendência é que apareça mais fissuras, a tendência é que apareça mais é, até a questão de dilatação maior, ali pode ser mais evidente, enfim, tem todas essas questões, sabe? Então, assim, são esses os três principais pontos que eu vejo de vantagem para um tijolo mais largo, né? De se utilizar um tijolo mais largo, tá certo? Deixa eu só colocar minhas setas aqui, senão é como se não estivesse finalizado esse ponto. Então a gente tem essas vantagens e a desvantagem aqui maior, que também assim, vamos colocar desvantagem, que, que se for colocar na ponta do lápis no longo prazo nem vai ser uma desvantagem, porque é o custo, né? Ele sempre vai ser um pouco mais caro, né? O tijolo mais largo, porque é mais material. Às vezes também a mão de obra, dependendo da mão de obra, não vai gostar de trabalhar com ele, que é um tijolo mais grande, então é um tijolo mais difícil de trabalhar. Já tem pedreiros que adoram trabalhar com tijolo mais largo, que eles veem que rende mais, né? Então, essa desvantagem também depende da região, né? Depende de onde você está. Mas seria essa, assim, as desvantagens que eu lembro seria o custo e também ali o custo da mão de obra, dependendo da capacidade dessa mão de obra ou do que ela gosta de trabalhar, né? Então, esse é o ponto dos porquês, né? Por que utilizar um tijolo mais largo? Porque eu defendo a utilização desse tijolo mais largo. E até entrando agora no como você pode fazer na sua obra para utilizar esse sistema, existem duas formas, claro. Uma é utilizar toda a obra, né? Utilizar em toda a obra, tá tudo bem. Mas que daí entra também uma outra desvantagem que eu não citei aqui, que ele é mais largo, então ele vai ocupar mais espaço dos ambientes. Então é uma desvantagem, mas daí depende de cada um, né? Às vezes tu tem uma obra muito pequenininha e tu precisa otimizar espaço, pode ser uma desvantagem. E aí nesses casos que você tem essa desvantagem de perder espaço, você pode fazer o seguinte: você utilizar, opa, utilizar o de 14 centímetros nas paredes externas. Então você pode fazer um misto, sabe? Vamos colocar até aqui para baixo isso aqui, né? Então aqui opções, vamos criar um novo título, como utilizar, né? Eu acho que assim fica bacana. Vamos colocar assim, ó, como utilizar. Então, ou você utiliza em toda a obra,
ou você utiliza o de 14 nas paredes externas, utiliza o de 14 centímetros onde tem pilares, onde precisa esconder pilares também, ó, né? Então, às vezes vai ter algumas paredes internas também que você vai precisar utilizar. Tá certo? Aqui. E aí, você, onde você não tem pilares, onde você não é parede externa, nos outros locais, utilize o tijolo de 9 centímetros ou 11,5 centímetros. Certo? Então, assim você consegue ter um equilíbrio em que você vai conseguir utilizar ele, ter uma eficiência térmica dele, sem perder essa eficiência térmica, você consegue baratear um pouquinho, porque você utiliza algumas alvenarias internas, quase todas dá para utilizar o tijolo de 9 ou de 11,5, apesar que os meus últimos clientes optaram por utilizar tudo de 14, aí depende muito do cliente, né? Depende muito qual é o objetivo do cliente. Mas é isso. Eu acho que nesse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que ficou claro, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, enfim, tenha ilustrado qual é a minha opinião aqui sobre isso, né? Não é só uma opinião, são constatações reais, né, do porquê utilizar esse tipo de alvenaria, de tijolo. E se você gostou, se inscreva aqui no canal, devo trazer mais conteúdo sobre isso. E espero que você tenha gostado, certo? Tchau!